Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos responder a esta questão: Sansão e Salomão foram para o céu? Então, primeiramente, se você não conhece quem é Sansão e nem quem é Salomão, vou lhe apresentar brevemente. Sansão foi um homem, um juiz, ao qual Deus dotou de força, foi um homem separado. Um anjo visita e diz que o filho dele, dessa moça, desse pai, não poderia nem beber vinho, nem poderia tocar em animais mortos, nem poderia cortar o cabelo. E ele seria um juiz, um nazireu, uma pessoa separada por Deus para uma obra específica. No caso dele, Deus usaria a força dele para que ele pudesse derrotar os inimigos, principalmente os filisteus, que era um povo rival do povo de Israel, no qual ele ia ser usado e era usado para combater esse povo inimigo. E Salomão foi considerado o homem mais sábio da história. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, Provérbios e Cantares, embora Provérbios não tenha sido todo, mas ele escreve sobre a sabedoria dele. Deus visita ele em sonho, depois de ele oferecer um sacrifício a Deus, e Deus pergunta a ele o que ele queria. E ele pede sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria e muitas riquezas a Salomão. E qual é o ponto? Ambos tiveram duas características muito similares. Os dois se contaminaram com mulheres estrangeiras e pecaram, traindo a Deus com outros deuses. Sansão não traiu com outros deuses, mas acabou se contaminando com a mulher filisteia e traindo os princípios divinos. Então, Sansão foi um homem que, na sua morte, ele foi capturado pelos filisteus depois de ter sido traído por Dalila, por desobedecer a Deus. Ele acabou tendo seu cabelo cortado, perdeu a força e, na sua morte, ele se sacrifica, quebrando grilhões e quebrando as pilares e matando muitos filisteus e matando também a si mesmo como sacrifício para vingar o povo de Deus e para se vingar também. Já Salomão, ele se contaminou com muitas mulheres, mesmo sendo homem sábio, e mulheres de outros povos. Ele começou a seguir outros deuses, começou a se desviar do caminho do Senhor. E no final de sua vida ele escreve um livro chamado Eclesiastes, que é o livro que fala da reflexão dele e a conclusão dele sobre a vida como um todo, no qual o tema principal é a vida que vale a pena ser vivida, que é uma vida no qual você tem que procurar servir ao Senhor. E o que esses dois têm em comum é que ambos morrem e ninguém sabe ao certo se eles foram salvos ou não. Um porque se suicidou e o outro porque tinha se contaminado com mulheres e a Bíblia não relata exatamente como ele estava no momento de sua morte. Quem é que é salvo? Como é que eu posso dizer se eles foram salvos ou não? Pela Bíblia, quem é salvo é quem aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e que vive esses princípios que são dados por Cristo e que procura se santificar e se esforçar a cada dia. Claro que para os arminianos, a pessoa ela pode perder a salvação, mas aquela pessoa que se esforça e que mesmo pecando, ela está ali procurando se santificar, ela é segura em Cristo, ela tem a salvação dela garantida. Já para o calvinista, a salvação não está só segura, mas também a pessoa não pode perder essa salvação. Essa salvação ela seria permanente para aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador e se entregou de fato a Ele. Porque tecnicamente a obra de Deus para a obra de Cristo para essa pessoa seria forte o suficiente para segurar essa pessoa, e se a pessoa se desviasse é porque a obra de Cristo não foi completa. É isso que os calvinistas dizem, trocando por miúdos. Mas no Antigo Testamento, quem era salvo era também salvo pela graça. Tanto o arminiano quanto o calvinista acredita que somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Diferem algumas coisas, mas o ponto principal é o mesmo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, o princípio é o mesmo. Deus salva por misericórdia, porque até Moisés, que era um homem muito justo, pecou algumas vezes. Josué pecou, vários personagens da Bíblia pecou,
e foram enganados ou desobedeceram a Deus. Então, as pessoas que se esforçavam em viver a lei de Deus e praticar os seus princípios, essas eram as que eram salvas. Não porque eles mereciam, mas porque Deus misericordiosamente aceitava esse sacrifício parcial que era feito através de ovelhas e cordeiro, que cobriria o pecado da pessoa temporariamente, enquanto o cordeiro verdadeiro, que era Cristo, não vinha. Mas dado que a salvação era mais, mesmo sendo por misericórdia, era também por esforço da pessoa seguir o caminho que Deus tinha proposto e seguir a lei de Moisés, pelo menos se esforçar para seguir, Salomão e Sansão foram salvos ou não? Então a resposta para isso, alguns dizem que Sansão ele foi salvo porque ele se sacrificou, não foi suicídio, mas foi um suicídio em prol do juízo de Deus sobre os filisteus e morreu se sacrificando fazendo a obra de Deus. Já para outros dizem que Sansão não foi salvo porque aquele sacrifício que ele fez não foi um sacrifício verdadeiro, foi um sacrifício vingativo. No coração dele, como tinha vingança, logo ele não foi salvo. Já Salomão, alguns dizem que Salomão, logo depois que ele concluiu e enquanto estava escrevendo o livro de Eclesiastes até o final de sua vida, ele se converteu novamente ao Senhor e seguiu fielmente. Mas para outros, a Bíblia dá a entender de que Salomão pode ter, por mais que escrito o livro de Eclesiastes, não ter acabado sua vida tão bem quanto ele iniciou na fé. E qual é a minha resposta para a salvação dessas duas pessoas e botando esses dois pontos que eu citei agora há pouco? Então, minha resposta para isso é que não temos como saber. Calma. Vocês não chegaram aqui para ter só essa resposta, né? Vocês vão ter a resposta. Por que não temos como saber? Porque a salvação dos dois não depende só daquilo que a Bíblia mostra. Porque a Bíblia também não tem um conteúdo exaustivo sobre a informação de cada um dos personagens dela. Ela tem o objetivo de trazer e encaminhar-se para Cristo e mostrar os aprendizados e falhas de alguns personagens da Bíblia para que a gente possa aprender. Mas ela não descreve claramente algumas coisas. Assim como não descreveu claramente nem se Sansão, nem se Salomão foi salvo. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que tanto Sansão quanto Salomão, a gente não tem como saber porque a salvação depende também da inclinação do coração da pessoa. Não depende só dos gestos internos, dos gestos externos que ela está praticando. Sansão, por exemplo, ele pode ter se sacrificado, mas ele pode não ter se sacrificado. A salvação dele, nesse caso, dependeria se o coração dele era um coração vingador ou não. Se o coração dele não fosse vingador, logo ele seria salvo. Assim também como uma pessoa que diz que entrega sua vida ao Senhor no leito de morte, não podemos dizer que ela foi salva porque ela entregou a vida dela no leito de morte. Depende se ela entregou porque estava querendo escapar da morte e não foi uma entrega de fato de coração, ou se ela entregou de fato, entregando a sua vida ao Senhor, independente de se ela sobrevivesse ou não àquela situação terrível. Então, muitas das perguntas que fazemos hoje sobre a salvação de pessoas é respondida como não sei. Depende muito do coração. É claro que alguns personagens da Bíblia, como Moisés, Josué, a Bíblia dá a entender que eles foram salvos. Inclusive, o próprio Deus dá testemunho de Jó, de Daniel, como pessoas justas e que foram salvas. Mas outros ela deixa em aberto, como Salomão e Sansão. E nesses casos mais icônicos, que a gente não tem como saber, a gente não tem como saber de fato porque a Bíblia não declara. Mas tudo vai depender de como o coração dessas pessoas estavam perto de sua morte. Tanto das práticas externas, a de Sansão foi um sacrifício ou não, e a de Salomão pode ter sido ou não, salvo se ele tivesse se arrependido de fato de coração e se ele permaneceu assim até o fim da vida. Então a resposta é, depende de como o coração da pessoa estava. Porque se ela tivesse intenções boas, além de sua ação externa ser boa, ela seria salva. Então, nesse tipo de situação, eu diria que depende do coração. E como a gente não tem como, sabe, conhecer o coração da pessoa, as pessoas vão ficar apenas especulando. Não, mas ele foi vingador. Não, mas ele permaneceu assim até o fim. Então, não temos como saber. A resposta bíblica é essa. Tudo vai depender do coração de cada um desses personagens bíblicos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube e segue lá no Instagram. Espero que você tenha gostado.
Comenta se você tem algum comentário a fazer sobre esse vídeo e até os próximos vídeos. Até logo!